Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação, para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Marco. Hoje temos uma convidada muito especial, a Inês Drummond Borges, que desde 2021 assumiu o cargo de Chief Transformation Officer na Sonai Sierra. Antes de ingressar na Sonai Sierra, a Inês foi diretora de marketing ibérico na Vorten durante 6 anos, onde desempenhou um papel central na transformação digital da cadeia de retalho eletrónico, com uma formação em economia pela Universidade Nova de Lisboa. A Inês iniciou a sua carreira na McKinsey, passando pela Vodafone, onde desempenhou diversas funções relacionadas com a estratégia de negócio e marketing, incluindo o rol de Head of Innovation and Consumer Product Management. Estamos muito entusiasmados em ter-te connosco hoje, Inês, para partilhares a tua experiência, visão da transformação digital e de inovação. Obrigado por teres aceito o nosso convite e bem-vinda ao The Innovation Office. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Então, Inês, fala-nos um pouco sobre esta tua função de Chief Transformation Office na Sonai Sierra. Se calhar é melhor começar por clarificar o que é a Sonai Sierra. Porque, exatamente. sendo parte do grupo Sonai, que é amplamente conhecida, é uma empresa menos conhecida do que outras do nosso grupo, do grande público, pelo menos. A Sonai Sierra opera no imobiliário e é uma plataforma integrada de gestão de valor ao longo de toda a cadeia do imobiliário. Isso significa que nos dedicamos a todas as fases de maturidade de ativos imobiliários, desde a sua criação, portanto, desde o financiamento, que é um momento fundamental nesta cadeia de valor, até à promoção imobiliária, portanto, a construção ou reconstrução ou renovação de ativos imobiliários para múltiplos fins. Portanto, o grande público conhece melhor a atividade da Sierra ligada aos centros comerciais, de grande impacto em Portugal, como podem ser o Norte Shopping, o Colombo, o Vasco da Gama, o Cascais Shopping. Mas, de facto, a Sierra tem atividade na área de residencial, na área de escritórios, na área do mixed use, que é um palavrão assim um bocadinho da indústria, mas que refere a ativos que misturam diversos tipos de utilização. Isto muito num conceito que ali pré-pandemia e depois muito durante a pandemia emergiu muito como uma tendência de inovação na forma como se vive as cidades, que é esta ideia da cidade dos 15 minutos. As pessoas ambicionam a viver a 15 minutos, idealmente a pé, do sítio onde trabalham, do sítio onde levam as crianças a passear ao final do dia ou a brincar, do sítio onde vão fazer as suas compras e onde estão a beber um copo com os amigos ou a relaxar. E essa ideia da cidade dos 15 minutos, que se tornou muito apelativa, particularmente aqui na Europa, juntamente com a agenda de renovação das cidades pela União Europeia, cria uma série de oportunidades de inovação e de reposicionamento de determinadas zonas das cidades que, ao longo dos anos, tendo nascido para um determinado propósito, hoje em dia se prestam a outros tipos de utilização. E é daí que surge essa noção de um ativo de mixed use, que é uma área que a Sierra também explora. Sim. Para além disso, esta cadeia de valor do imobiliário também inclui a gestão de valor a longo prazo desses ativos imobiliários, porque esta de facto é uma indústria de ciclos muito longos, o que tem muitas particularidades, ou de onde resultam muitas particularidades para a gestão de inovação, que é uma coisa curiosa também. É muito diferente fazer inovação em indústrias de ciclos curtos, como pode ser um retalho, e em indústrias de ciclos longos, como pode ser o imobiliário. E também uma área fundamental é a operação de dia-a-dia desses ativos imobiliários urbanos, ou seja, é compreender que o utilizador do espaço urbano, para além daquilo que é fixo nesse espaço, que é permanente, usufrui também de uma série de realidades que são mais mutáveis e que têm que ser geridas no dia-a-dia. E aí o digital, que é uma parte fundamental da inovação, tem um papel muito ativo a desempenhar. Ok, muito bem. Isto é a Sonai Sierra. O Chief Transformation Officer da Sonai Sierra, que sou eu, Exato. O que é que veio fazer? Bom, a minha função é liderar a transformação cultural, comercial e digital da empresa. Cultural, comercial e digital. Cultural, comercial e digital, exatamente. E esta transformação, a necessidade dessa transformação deriva de uma mudança de estratégia que a empresa quis fazer após 32 anos, mais ou menos, de operação sobre um
uma estratégia monoproduto, que era só centros comerciais. Portanto, de facto, os primeiros 30 e picos anos da Sonai Sierra foram centrados no produto de centro comercial. A Sierra criou essa indústria, primeiro em Portugal, e depois foi extremamente bem sucedida em transpor fronteiras e encontrar uma forma de criar essa indústria, ou participar na criação dessa indústria também noutros países. Portanto, a Sierra é uma multinacional com 12 escritórios por este mundo fora, vários continentes, e a prestar serviço em 36 países. Portanto, é uma das mais internacionais empresas do grupo Sonai, mas de facto durante os primeiros 30 e picos anos foi uma empresa monoproduto, no sentido em que se dedicou apenas a centros comerciais. E essa diversificação, que foi por onde eu comecei por contar a história, não é? Todas essas áreas de residencial, mixed use, escritórios, etc., aconteceu. Portanto, iniciou-se há cerca de 3 anos e meio, 4 anos, e foi porque, querendo iniciar um novo ciclo de crescimento muito acelerado, se entendia que era necessário diversificar o negócio, também se entendia que era necessário operar de uma outra maneira para continuar a ser tão bem sucedido quando já se tinha sido, mas num negócio agora muito mais diverso. E é nesse contexto que se cria o Transformation Office, e é nesse contexto que eu venho liderar esse pelouro na Comissão Executiva da Sierra. Fantástico, não? E mesmo muito interessante. E imagino, dentro de uma área que não só são vários pontos que estás a falar, Inês, e que eu acho mesmo interessante, e vou pedir aqui um double click exatamente nesse ponto, que essa função tem imensos desafios. Tem desafios de escala, tem desafios culturais, tem desafios de sustentabilidade de negócio comercial, por isso, e já para não falar em internacionalização, 36 países ao mesmo tempo. Quais são os principais desafios que tu sentes que a tua função, neste caso, em particular, mas dentro deste enquadramento, te sentes que são os mais big points? Então, eu acho que quando nós queremos fazer inovação, escalar inovação, porque há vários tipos de inovação, não é? Há aquela inovação muito experimentalista, que tem como propósito descobrir coisas novas pela novidade que elas são. E ela é necessária, ela é mesmo necessária. E depois há aquela inovação dos early adopters, não é? Portanto, vamos lá então agora captar quem é o primeiro público que vai ser alvo, que vai utilizar esta inovação. E depois há a inovação do escalar. O tipo de inovação de que eu estou a falar é o do escalar. E, portanto, o maior desafio são sempre as pessoas. Em qualquer contexto. Na minha perspectiva. As pessoas que podem ser tanto as pessoas externas, os clientes que têm que adotar essa inovação, quanto as internas, os colegas, os colaboradores da empresa que têm que abraçar uma nova forma de fazer negócio, uma nova forma de trabalhar, e se quiseres ir para coisas mais micro, uma nova ferramenta. Também chegaremos lá, não é? Uma nova forma de se relacionar com os colegas. São sempre pessoas. Sim. São sempre pessoas. Até um conjunto ainda mais pequeno de pessoas, que é os líderes dessa empresa, que têm que passar a liderar de uma forma um pouquinho diferente se há um propósito de transformação expressiva da maneira como a empresa cria valor no mercado, não é? Curioso, sim, então é claro. sempre pessoas, portanto eu acho que o maior desafio é sempre esse. Fantástico. Não, eu só queria sublinhar que realmente eu também acho que na inovação nós pensamos muitas vezes na ferramenta e muitas vezes vamos parar à tecnologia como inovação ou um processo altamente inovador, esquecemos que no final a tecnologia ou os processos sem as pessoas não vai existir. É um excelente ponto. E Inês, estava aqui a pensar quando há pouco falavas do imobiliário e da tua função como Chief Transformation Officer, e pensar aqui, não é, no ponto da sustentabilidade. Como é que isso se faz? Não é? Porque a pessoa pensa assim, deve ser difícil pensar a sustentabilidade numa área destas, mas se calhar não. E como é que se pensa a sustentabilidade também na ótica da inovação e da transformação? Então, é uma pergunta muito interessante, porque se algo está no ADN da Sierra é a sustentabilidade. Portanto, de facto, a Sierra foi muitíssimo inovadora quando, desde a sua criação, implementou no seu modelo de negócio e nos ativos imobiliários que promovia e que geria práticas de sustentabilidade, primeiramente ambiental, mas também depois as outras letras do que agora é entendido como sustentabilidade, portanto a governance e o lado social. Práticas que eram, naquela altura, não eram
não eram exigidas, como hoje são, e não eram populares, como hoje são. Eram mesmo contra a natura, porque apesar de tudo atrapalhavam o processo. Era mais fácil fazer as coisas sem ter que pensar nisso, não é? Sim, e a sim. Sierra teve a coragem, porque eu acho que essa é a palavra certa, de desde o início implementar essas práticas. Portanto, se há algo que está no ADN da empresa, é exatamente E isso. consegues dar um exemplo? Assim, Olha, estava aqui a pensar. sim. Se tu pensares, um centro comercial é uma pequena cidade. Certo. Exato. É um dos ativos mais complexos de gerir, porque tem as dinâmicas de uma cidade, só que numa escala mais pequena e mais controlável. Sim. E, portanto, tudo o que acontece desde o momento em que tu constróis essa cidade, ao momento em que, quando estás a construir, estás a pensar no que é que vai ser a pegada de carbono. Antes não se dizia assim, dizia-se o consumo energético, mas, ou de água, etc., daquele ativo. Mas são, no fundo, realidades operacionais com que, por todo o ciclo de vida do ativo, quem quer que seja que o tem que gerir, vai ter que lidar. E, portanto, é desde a gênese que tu vais pensar como é que faz isso da forma mais eficiente possível. Sendo que, obviamente, a tecnologia mudou radicalmente nestes 35 anos que nós levamos de operação. Óbvio. Portanto, aquilo que era possível à época não é o que é agora, e também o que era exigido. O que é exigido agora também não era o que era, e o que sabemos hoje é muito diferente daquela altura. Portanto, obviamente, a realidade mudou. Mas, na prática, o que é isso que quer dizer? Quer dizer que, desde a construção, que há uma preocupação de fazer escolhas no design do próprio edifício, que influenciam a forma como depois o ónus da operação em termos ambientais vai ter, ok? Até depois o que são as práticas da gestão do dia-a-dia desse edifício, desde as separações de lixos, por exemplo, aos circuitos de água, casa de banho, numa zona de restauração, quais são os circuitos de águas que tens para garantir que tens uma eficiência hídrica a melhor possível, não é? Até práticas de gestão energética, quando digo energia elétrica, não é? Portanto, uma das maiores fontes de custo de uma operação de uma pequena cidade como um centro comercial é o ar-condicionado, não é? A climatização, o frio, o calor, e dependendo das zonas. Em Berlim é diferente de em Málaga. Pois. E nós temos ativos nos dois. Certo. Não é? Claro. E já para não falar de coisas mais extremas. Houve uma sim. altura, agora não é assim, mas a Sierra construiu vários centros comerciais na Ucrânia. Para investidores locais, portanto, em um regime de prestação de serviços, não de capital próprio. Na Rússia. E, portanto, temos uma realidade totalmente diferente de como é que essas variáveis se gerem. Não é? Claro. E, portanto, os exemplos, Lara, são esses. É mesmo nas escolhas base estar muito consciente do que é que vai ficar para sempre. E, portanto, era muito melhor se nós conseguíssemos de raiz ter escolhas que são tão smart quanto possível, sendo que este conceito de smart vai mesmo evoluindo muito ao longo do tempo. Não é? Portanto, há momentos em que temos que reinvestir se queremos reposicionar aquele ativo nesse âmbito. E isto é um grande desafio do imobiliário. Não é? O imobiliário, lá está, tem ciclos longos e tem investimentos de monta. Não é? E, portanto, as decisões, a matriz de tomada de decisão é um pouquinho diferente nessa matéria, nesses temas de muito longo prazo. Sim, e falaste de um ponto interessante, que é o que nós conseguimos fazer desde o início, isto é, na construção do edifício, já pensar nisso, vocês já tinham isso no ADN, conseguiram ganhar aqui muito espaço de manobra nessas decisões, mas depois também estava curioso, como derivada, a tecnologia, e tu tocaste nesse ponto assim um bocado passão, e eu só estou a pegar nele porque acho que há uma história, deve haver uma história bastante interessante, e gostava de ouvir a tua opinião. Quando pegas na parte da tecnologia, nos últimos 30 anos, mudou drasticamente. Há muita tecnologia que tem a ver com a engenharia civil do edifício e que tem a ver com a construção, mas depois há bocado estavas a falar do smart. A ideia de smart, do ponto de vista de implementação, com IoT, com tecnologia, para a orientação da sustentabilidade do edifício, já tem, se calhar, 10 anos, se calhar um bocadinho mais, mas começou agora a falar-se, e depois temos aí um nível tecnológico ainda maior de inovação pura nessa área. Como é que tu vês a inovação, sustentabilidade e até mesmo o negócio? Porque tu fizeste uma cultura, pessoas e agora estávamos a falar da sustentabilidade. Sim. Olha, há desafios e oportunidades em todas essas layers, não é? E, porque eu acho que o conceito mais fácil de perceber os desafios que estão aí é mesmo este de layer, camada, não é? Sim. E, portanto, nesta altura,
em que temos uma crise de habitação na Europa, em que é preciso fazer crescer o parque residencial, um dos temas mais quentes da indústria é precisamente que a tecnologia base na construção dos edifícios tem que evoluir. Se calhar esta tecnologia de que estamos a falar aqui não é a tecnologia dessa layer de digital que eu acho que era ponto que tu me estavas a tentar puxar. Sim, mas começa aí. Claro, mas começa aí, não é? Agora. Temos que migrar para uma construção que é mais modular, que é mais leve no tipo de materiais que utiliza, no sentido em que os próprios materiais têm uma pegada de produção que é mais baixa. Também, E, portanto, há tecnologia a esse nível. Produção, Tecnologia na construção pura, não é? Claro. Depois há tecnologia no assembling, na montagem, porque é cada vez mais para aí que se tenta caminhar para precisamente tornar isto tudo viável. Isso, escalável, exatamente, escalável. Depois, tens, obviamente, muitas oportunidades de capitalizar nessa tecnologia na operação, não é? Isto é, tudo que seja o tema da camada de sensores, que é em vez de tu estares a decidir que determinadas variáveis se mudam por faixa horária ou por época do ano. No fundo, Em vez de ser scheduling, é por reação à verdadeira situação que é mensurável em cada momento no espaço, não é? E, portanto, isso implica tanto com a iluminação, quanto com a climatização, quanto com a própria... Outro tema que é... Sim, exatamente, limpeza. Mas depois há outros temas, porque lá está. A maneira certa de pensar o imobiliário é mesmo uma integração na malha urbana. Portanto, a própria mobilidade nas cidades, altamente afetada pelas questões e pelas oportunidades da tecnologia, tem um impacto aqui, claro. não é? Ou seja, a forma como as pessoas chegam aos espaços imobiliários que são criados e geridos pela Sierra, também ela se transformou, e vai transformar mais ainda, no futuro. E, portanto, também aí há layers de tecnologia a incorporar nesta gestão. Ou seja... Sim, Black Friday deve fazer assim uma pegada diferente na mobilidade. Um Black Friday, hipoteticamente. Se estás a pensar nos espaços de retalho, sim. Agora sim. estás a pensar nos espaços de retalho, mas se estiveres a pensar num espaço de residencial, não é bem isso. É todos os dias de manhã, quando sais, sei lá, entre as 7h30 e as 8h30. Vezes 365 dias. Vezes 365 não, porque os fins de semana é diferente. Mas lá está. Não é? Então, há todas essas capacitações que a tecnologia e a inovação pode trazer a uma gestão mais smart. Interessante. Bastante. Portanto, deixa-me só dar-te uma nota sobre isso. Eu acho que este tema do digital é uma oportunidade, uma disrupção que atingiu diferentes indústrias em diferentes momentos, e o imobiliário é provavelmente uma das mais resilientes à transformação digital. Ok. No sentido em que a maior parte dos players da nossa indústria tem sucesso, apesar de não terem abraçado a transformação digital desde as primeiras ondas, porque não era preciso. E, portanto, não era inteligente. Mais valia fazer outras coisas. Havia mais retorno em fazer outras coisas. A grande oportunidade, quanto a mim, que o imobiliário tem perante si neste momento, é que há uma layer dessa transformação digital que é dos dados, que a indústria ainda não soube capturar. O imobiliário é o rei do tráfego físico, ou seja, as pessoas estão nos espaços físicos, nós não deixamos de ser um animal físico, apesar de todas as transformações digitais que já sofremos. Não é? Nós estamos num determinado sítio e não estamos no mesmo momento do tempo, porém, nós enquanto indústria registamos pouco disso, e porque registamos pouco, não temos tantas oportunidades quanto teríamos de ter algoritmos, e agora vamos passar para o Gen AI, pensa a parte mais sexy da transformação digital. E, não temos algoritmo, é difícil ter algoritmos a tomar decisões ou a aconselhar os humanos, porque para mim é sempre essa a perspectiva. O humano aumenta o resultado da inteligência artificial. Não é? E portanto, tendências. Criar tendências até, com base nesses dados, não é? Claro, criar mais do que criar. Bem, também podes criar, mas identificar, prever e criar, sim. Modular, que eu acho que é um bocadinho mais a expressão. Mas sim, aqui, eu acho que neste momento a grande oportunidade para indústrias esmagadoramente físicas, como o real estate para mass market, que tem milhões de visitantes durante um ano, a grande oportunidade é, de facto, recolher dados, porque a indústria até agora não precisou de recolher para tomar as melhores decisões possível. Agora precisa de recolher de forma consistente, para depois então poder ter algoritmos que tratam essa informação e que trazem novas perspectivas para cruzar
com todo o conhecimento empírico que quem trabalha nisto há décadas tem, porque obviamente esse conhecimento tem um valor incalculável. Pode ser temperado com aquilo que os dados nos podem confirmar ou desafiar. Espetacular. Muito bem. Sim. E eu só ia perguntar uma pergunta complementar, que é, estamos a ver isso como a tecnologia como apoio à decisão e sistemas de apoio à decisão com base em tecnologia, mais inteligentes ou menos inteligentes, já felizmente até está a ser usado, já está provado. A palavra que estava a procurar era provado. Está completamente provado, mas depois também existe a recolha dos dados que se calhar nem eram possíveis recolher, não é? Porque temos a instrumentação da infraestrutura hoje em dia com a inteligência artificial permite olhar para câmaras e outras coisas que antigamente se calhar só tínhamos os humanos a ver. Por isso eu acho que há um ângulo interessante no que estás a dizer, que fica ali, se calhar não dito, mas que eu sublinho, que era a inovação que está a haver noutras áreas de segurança, de vigilância, etc., que depois vai parar o meu carro está a entrar e consigo fazer decisões com base nisso, e porque eu consigo entender que, mais do que identificar a hora, até mesmo os automatismos e a melhoria da qualidade de vida do cidadão, no fundo, seja o utilizador do centro comercial, seja o residente daquela habitação. Eu acho incrível a capacidade de inovar e estou muito curioso de ver o que é que vem nas próximas gerações para nós vermos nessa área. Por isso, obrigado pela partilha. O ponto da segurança é muito interessante, não é? Porque, e aí até faz a ponto aqui para a área internacional que falavas há pouco, Inês. Vocês são uma empresa multinacional, estão em vários países e este ponto também é engraçado porque uma coisa é a segurança em Portugal, outra coisa é a segurança num outro qualquer país que muito diferente de Portugal. E como é que vês esse posicionamento de Portugal nesses países e como tem sido essa experiência e do ponto de vista de inovação, como é que vês essa progressão desde hoje para o futuro, não é? Olha, não sei se foi exatamente ao encontro do que tu estás à procura, mas tu já me diriges, se eu não for. Então, a realidade do imobiliário, com mais ou menos inovação, é sempre uma realidade esmagadoramente local, porque é uma realidade física daquele espaço, daquele lugar. E, portanto, uma das, sem dúvida, algo que explica o sucesso da Sierra, da Sonai Sierra, nessa internacionalização, é a compreensão de que o que quer que seja que estejamos a fazer localmente tem que ter uma matriz local muito presente. Por muito que exista uma visão internacional e uma possibilidade de capitalizar em aprendizagens e abordagens e soluções desenvolvidas noutros países, e isso não funciona necessariamente só de Portugal para os outros países, apesar de sermos uma empresa de matriz portuguesa, mas também em sentido inverso. É esmagadoramente local, portanto nós temos equipas locais que são não é plug-in, plug-out, não é de todo. De todo. E se houve algo que a Sonai Sierra fez bem foi identificar que eram os parceiros que conheciam bem as realidades locais de países tão diversos como o Brasil. Quando falaste em segurança foi logo o primeiro exemplo que me apareceu. É uma experiência esmagadoramente diferente ir visitar um centro, uma das nossas operações no Brasil. É mesmo diferente. Quer dizer, uma das propostas de valor para o consumidor que no centro comercial que ele tem é uma forma de fazer compras segura. Isto é uma realidade que nós com que nós não lidamos na Europa, não é? Portanto, há uma matriz, no que toca aos temas da segurança física das pessoas, há uma matriz local que é fundamental. Nós operamos, por exemplo, no Norte da África. Tem formas de operar em todos os níveis, aí desde o comercial até a operação do dia-a-dia, que é esmagadoramente local. É preciso haver uma ambientação, uma adequação a essa realidade que só quem a conhece a fundo consegue assegurar. E, portanto, essa parte é muito importante e é um dos fatores críticos desta história de sucesso de 35 anos da empresa, sem dúvida. A questão da transformação, o meu papel pouco acrescenta a isso, era já algo que a Sierra dominava há anos. A inovação que está aí é saber temperar, mais uma vez, o que é que são modelos que podes transpor transnacionalmente e o que é que são questões que tens que preservar localmente e até que ponto é que tem sentido ter centros de serviço partilhado, que nós também temos, e que prestam serviço a todas essas geografias, e centros de expertise local e em que áreas do negócio é que existe uma coisa e outra.
E a forma como pensam, se calhar, a experiência dos cidadãos. Com certeza. Claro. Temperando nesse sentido. Claro, e isso é uma oportunidade também para estares atenta. Por exemplo, um exemplo um bocadinho mais preocupante ou desafiante ou difícil, que é a segurança física no Brasil. Mas há outros aspectos que são uma oportunidade florescente no Brasil e que são muito mais difíceis de fazer acontecer na Europa, nomeadamente temas relacionados com marketing pessoal. Nós temos, de facto, na Europa um conjunto de circunstâncias que faz com que determinados eixos da relação com o consumidor se tenham tornado mais difíceis para a proteção do próprio consumidor, mas às vezes em prejuízo do mesmo. Claro. Que noutros mercados não têm as mesmas condicionantes. Sim. E, portanto, compreender o que é que está a florescer nesses mercados e perceber como é que se pode aprender com isso e implementar com os tais flavors locais em todo o lado, é uma forma de gestão de inovação. É incrível que voltamos às pessoas, não é? As pessoas. Aliás, temos falado pouco de pessoas. Temos falado pouco de pessoas aqui. Estamos a falar imenso de tecnologia e de coisas físicas, não temos falado de pessoas. Mas então, vamos mudar exatamente a conversa para as pessoas. Essa transformação também no cliente também está a acontecer. A inovação derivado a esse contexto específico que existem, imagino que na internacionalização existem vários pontos onde vocês vão mesmo, ok, o cliente no Brasil, este é o perfil de um cliente e vamos olhar para um cliente em Portugal e é um perfil completamente diferente. E nessa transformação e no teu rolo como Chief Transformation Officer, quando olhas para o cliente, que tipo de inovações é que estás a ver top of mind e podes focar cá em Portugal, que se calhar para os nossos ouvintes também vão gostar dessa parte. Sim. Mas também estou curioso de entender depois o que é que transpõe, como é que é a posição do cliente lá fora. Okay. Olha, essa figura do cliente no imobiliário é uma figura um bocadinho complexa, porque há várias dimensões do cliente. Eu, para responder mais diretamente à tua pergunta, vou-me centrar no cliente utilizador dos espaços. Ok? Que é o mais fácil de entender, que é o consumidor. Se é o consumidor, normal. Também era um bocado aí que eu estava a pensar. Pronto. Então, esse cliente está a viver, já viveu várias ondas de transformação digital, na forma como ele gera a vida dele. Não é? A vida dele é interpenetrada de realidades físicas e digitais. Certo? Portanto, e a pandemia acelerou isso, de facto. E houve coisas que voltaram atrás na pandemia, isto era, voltaram a ser como eram antes de 2020, e houve coisas que não voltaram. Não é? E isso é uma oportunidade para repensar a forma como, no fundo, qualquer indústria, diria eu, que lida com essa tipologia de cliente, concebe a sua proposta de valor para essa pessoa. Para essa pessoa que não é uma pessoa, é um conjunto de segmentos, nós bem sabemos isto, não é? Sim. Mas agora vamos só chamar-lhe pessoa. Porque, no fundo, tu estás sempre isto é sempre sobre negócio. Inovação, esta inovação escalável é negócio, não é? Portanto, o que tu queres é reforçar a tua proposta de valor. O que tu queres é que esses clientes te prefiram a ti sobre os teus concorrentes. Ponto. Portanto, se essas pessoas passaram a ter uma maneira de gerir a sua vida que é diferente, porque, agora no que toca ao negócio do imobiliário, mistura cada vez mais realidades digitais com realidades físicas que são inultrapassáveis. Então, isso quer dizer que tu tens a oportunidade de pensar como é que geres um espaço residencial, um escritório, ou um espaço de retalho, mas o retalho é o mais evidente, e por isso, se calhar, eu vou escolher falar um bocadinho dos outros, mas um espaço de escritório, ou mesmo uma área residencial, tem oportunidades de repensar como é que o utilizador desses espaços interage com aquilo que são as realidades desse espaço que ele tem que gerir, desde uma recolha de lixo, só para falar de coisas do residencial, a organização das reuniões de condomínio, como é que às entregas ao domicílio, tudo isso pode ser ao consumo de energia, tudo até isso. Os filhos, não é? De vez em quando, claro, quando é que certo. eles vão brincar? Sim, eu estou a imaginar mesmo muitas coisas. Tudo isso é possível de repensar, tendo em conta as vagas de transformação digital mais recentes. E depois há que fazer escolhas, que é o que é difícil. Porque veio ainda aqui ao ponto da Lara de há bocadinho, da criação de tendências. As empresas têm, obviamente, uma oportunidade, não só, têm uma obrigação de identificar, ou pelo menos uma necessidade, de identificar a tendência, de gerir essas tendências, e têm uma oportunidade de criar essas tendências também. E temos muitos exemplos em Portugal de empresas que criaram realidades que vieram a ser depois massivas. E, portanto, olhar para... É estratégico. Não é? Exatamente. Altamente estratégico. Exatamente. Portanto, olhar para o que é que são as oportunidades que essas vagas de inovação
e de transformação digital nos oferecem. E lembrando que aquilo que são escolhas de oportunidades que nós não perseguimos, outros podem perseguir e com isso disromper o nosso modelo de negócio. E também não faltam histórias de modelos de negócio disrompidos por players laterais que não eram os teus concorrentes tradicionais e que agarraram um ângulo de uma oportunidade de inovação que tu não viste porque estavas entretido a fazer outras coisas. Muitas vezes, coisas que no curto prazo te davam mais retorno. E por isso é que é difícil. Claro, exato. Não há aqui grandes receitas. Mas, portanto, eu acho que aí, do ponto de vista de gestão de inovação, a grande questão é estar alerta e fazer uma escolha ligada ao valor do negócio. Muito bem. O que parece muito simples, Paulo, é só fazer isto, mas não é nada, porque há muitas coisas aqui que não são nada evidentes. Ok, aposto nesta ou aposto naquela que parece ter mais retorno a curto prazo, mas que não é tão disruptiva como a outra e alguém vai disromper o meu negócio. Portanto, nada disto é fácil. Mas, no fundo, o que estamos à procura é de como é que, para esse consumidor que hoje é de uma forma e que se consegue prever que vai evoluir num determinado sentido, como é que nós conseguimos ter a proposta de valor, um unique selling proposition, para usar aqui uma expressão, um calão do negócio, não é? Que garanta que nós continuamos a ter um share of mind e um share of wallet desse consumidor que é tão grande quanto as nossas ambições de crescimento de negócio. Então ainda falando de pessoas e desses desafios que estás a falar, como é que se faz liderança transformando? Ou como é que se transforma liderando? Certo. Olha, eu costumava dizer que o meu papel, enquanto Chief Transformation Officer da Sonai Sierra, aquilo que eu faço todos os dias é gerar tensão. E depois gerir tensão, assim é que era. E depois houve uma colega que me disse, olha, é gerir, mas gerar também. Pois é, tens razão. Portanto, eu fiz um reframing disto e evoluí a minha narrativa. E digo que o meu papel é gerir e gerar. Ao contrário, gerar e gerir tensão. Porquê? Porque tu quando lideras para transformar um negócio que é bem sucedido, que é a forma mais confortável de fazer uma transformação, não é quando o negócio já não está bem sucedido, é antes disso, não é? Exato. Portanto, quando fazes isso, o que estás a fazer no dia-a-dia é criar pontes. Criar pontes entre as pessoas que sabem à séria do negócio como ele é hoje. Certo. E que têm um skill insubstituível. Esse skill é insubstituível. E as pessoas que tens que injetar, ou os skills que tens que injetar naquela equipa para poderem expandir power desse know-how para os cenários futuros de negócio que tu estás a querer criar. E, portanto, o que tu estás a fazer é criar pontos. Em primeiro lugar, se és uma pessoa que vem de fora, como eu sou, para um negócio, como eu era quando cheguei há 3 anos e meio a esta função, primeiro é uma ponte entre ti e os outros. Mas logo depois, entre todos os que tu trazes e esses outros. Certo. Não há aqui receitas. Há capacidade de escuta das motivações para além das palavras que estão a ser ditas. O que é que motiva aquela pessoa que está naquela posição a defender aquela solução, o que for? E o que é que que ponto é que eu posso criar entre a minha linguagem e a linguagem daquela pessoa para lhe despertar o interesse de considerar outras hipóteses? E como é que daí pode vir uma síntese de uma solução que de facto pode ser promissora para algo que tira o melhor partido de todo esse know-how histórico que é imprescindível e o injeta com a imaginação que alguém que vem de fora tem mais facilidade em ter. Sobretudo se estás a diversificar um negócio para áreas que nunca foram feitas por aquele conjunto de pessoas, que é o nosso caso. Portanto, aí já não é uma questão de imaginação, mas é de experiência. Nós estamos a trazer pessoas... da zona de conforto, não é? Motivá-los a sair da zona de conforto. Pois, mas aí eu acho que as pessoas que têm muito know-how numa determinada empresa ou área podem não estar necessariamente... Quer dizer, depende mais do perfil delas do que dos anos de casa ou dos anos de experiência numa área, se estão dia-a-dia numa zona de conforto ou não. Claro. Há pessoas que procuram não estar, mesmo estando há muito tempo numa mesma empresa ou numa mesma indústria. Não é? Há pessoas que são... Quer dizer, que até não gostam é de estar...
até não gostam é de estar confortáveis. Os perfis mais comerciais, por exemplo, não é? O que eles, quer dizer, aliás, o que é difícil muitas vezes nesses perfis é fazê-lo assentar de, ok, abriste as portas, mas agora é preciso fechar o negócio, tipo, não é? Isto tem que entregar um resultado, não se chega só a fazer a abertura de portas, não é? Portanto, eu acho que essa parte da zona de conforto é uma expressão que se entrou muito na moda, mas que nem sempre traduz de forma fiel o trabalho que está aqui a ser feito. Há realmente determinados perfis, às vezes até pelo tipo de funções que fazem, que a quem foi exigido fazer um conjunto de tarefas tão grande e muito repetitivo que se repetem fórmulas. E até a certo ponto é eficiente e eficaz, necessário que se repitam fórmulas. Porém, tens muita gente que é muito capaz de ver outras soluções, assim sejam criados os contextos que permitem que essas soluções pareçam promissoras. E, portanto, eu continuo a dizer que este trabalho é um trabalho de criação de pontes e de criação dos contextos certos para que essas oportunidades possam ser materializadas e entregar resultados. Isso é um modelo de liderança fantástico, na minha opinião. Acho que é o melhor, que é exatamente esse, centrado nas pessoas que depois criam as pontes necessárias para tudo funcionar. Acho que é um quadro excelentemente bem pintado. Obrigado, Inês. Eu acho que gostava, nós não falamos, e vou ser eu por puxar então a vitória da tecnologia novamente, mas falamos um bocadinho de inteligência artificial e falando ainda sobre clientes e tentando manter o foco nas pessoas, mas nós agora estamos a viver um mundo novo com tudo o que é agentes novos, bots que falam, quer dizer, a inteligência artificial tornou-se extremamente humana. Como é que estás a ver toda esta humanização da tecnologia, na personalização da inteligência artificial, a afetar este setor, não é? Porque ele está a tocar todo o lado. As Gen AIs da vida estão todas aí. Como é que tu vês esse impacto? Olha, eu acho que esse vai ser um impacto massivo. Tendo a concordar com quem diz... E eu assisto muito em Silicon Valley, por esta altura, que o impacto desta vaga de inteligência artificial, da inteligência artificial generativa, vai ser equivalente ao impacto da Revolução Industrial na segunda metade do século XIX. Que foi uma altura, não foi quando começou a Revolução Industrial, mas foi quando ela se dispersou pelo tecido económico. Portanto, em que já tinha sido inventada a mecanização da indústria e a máquina a vapor e depois a eletricidade permitiu uma General Purpose Technology, que, by the way, GPT, que tanto se fala aqui, as pessoas não sabem o que é que isso significa. É uma tecnologia de propósito generalizado. Exatamente. E é disso que nós estamos aqui a falar outra vez. Portanto, eu acho que esta tecnologia vai transformar a forma como nós criamos valor nas empresas. A minha visão, e enfim, tendo a colar-me às perspectivas mais otimistas do que é que aqui pode vir, é que nós vamos de facto... O que nós devemos procurar é como é que os humanos podem aumentar o resultado da inteligência artificial, neste caso no mundo dos negócios, porque é nesse contexto que estamos aqui a conversar. E, portanto, o desafio é perceber como é que nós podemos fazer uma reorganização das nossas equipas para, à data de hoje, porque eu acho que a parte mais difícil da tua pergunta é perceber como é que se faz isso já, hoje, não é agora, não é estar aqui a descrever cenários futuristas, porque depois acaba-se uma conversa sobre isto e alguém diz, ok, e agorinha a seguir que acabou o podcast e que eu vou fazer aqui a minha cena, eu vou fazer o quê exatamente? E continuo a fazer a mesma coisa. Portanto, bora fazer ao contrário. Em vez de estar a discutir o futurismo, agorinha, o que é que se pode fazer? Agorinha tem que se explorar. Portanto, tem que se arriscar e estar disponível para investir o tempo, que às vezes vai ser mal empregue, em perceber como é que essas ferramentas podem acelerar, dar eficiência àquilo que nós temos que entregar no dia-a-dia. Porque é nessa exploração que nós vamos descobrir onde é que elas verdadeiramente fazem a diferença. E tentar ser suficientemente espertos para abandonar rapidamente os casos onde elas nos consomem mais tempo, que também há, do que nos geram eficiência, sendo que muitas vezes consomem tempo porque não estamos a fazê-lo da maneira certa. O desafio vai estar aqui, não é? E, portanto, a forma como nós trabalhamos vai mudar drasticamente, desde a maneira como recolhemos dados, organizamos dados, exploramos dados e interconectamos dados, até à forma como depois transformamos tudo isso em formas de criar valor ao cliente, seja ele qual for e de que tipologia for. No universo empresarial, isto vai começar por
as empresas estarem disponíveis a encontrar os colaboradores que estão disponíveis para explorar aquilo que são as soluções que estão hoje à disposição, para se perceber onde é que está o valor e depois podermos mudar o contexto dos nossos negócios onde essas soluções podem ser aplicadas para que se ganhe escala. Nós, nesta altura, nesse aspecto, estamos na parte exploratória. E, portanto, o que há a fazer hoje é criar espaço para essa exploração. Muito bem, muito bem. Mas então, para fecharmos aqui com chave de ouro, ainda que não possamos fazer futurologia... Não, nós podemos. Ela depois fica mais difícil de saber o que é que eu faço a seguir, mas podemos. Para um Chief Transformation Officer, o que é que o futuro pode aguardar? Para um Chief Transformation Officer. Bom, se calhar eu posso responder mais para esta Chief Transformation Officer, porque para todos não sei. Olha, eu vejo a minha carreira, o meu percurso, desde o meu início de carreira profissional, eu estive sempre a trabalhar naquilo que construía o futuro das pessoas. E isso é o que me apaixona. E, portanto, estou agora numa indústria que é uma indústria mais, enfim, institucional, tradicional, conservadora até. Porque acredito que existe mesmo nela, portanto, em todo lado, está nesta, está em todas as outras, uma oportunidade de construir o futuro que desejamos. E, portanto, o que esperam ao futuro de um Chief Transformation Officer, e este eu arrisco a dizer que é para todos e não só para mim, é construírem, é darem um contributo expressivo, significativo para a construção do futuro que desejam. Muito bem. Eu acho que fechamos com chave de ouro. Ora, nem mais. Muito bem. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva de inovação num setor basilar de economia em Portugal, mostrando que a inovação é o motor da transformação nesse mesmo setor. Obrigado, Inês, por uma partilha recheada de aprendizagens, de inovação e muita experiência. Tens um percurso incrível, inspirador, que... tenho a certeza, temos os dois a certeza, que foi bastante interessante para os nossos ouvintes. Muito obrigado por teres investido o tempo para partilhares nesta conversa tão interessante. Obrigada eu. Um obrigado muito especial também ao Mel, que nos acolhe neste magnífico estúdio, e a todos, claro, os inovadores que estão desse lado a ouvir-nos. Muito obrigado por estarem desse lado. Esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação, para que as possamos contar por aqui depois. Até já!